Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Estamos chegando para anunciar. Olá, meus irmãos! Olá, meus amigos! Olá, família! Paz e bem! Boa noite, Wendel! Boa noite, Marcelo! Boa noite para todos os que nos ouvem na sintonia do 105,9 do seu radinho ou pelas ondas da rádio na internet. Boa noite para todo mundo! Está começando a partir de agora o nosso programa Chama Franciscana! Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão. A casa é sua, é o Chama Franciscana que está entrando no ar. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem eu lhe desejo, com São Francisco no coração. Paz e bem. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Eu te saúdo, sol, paz e bem. Eu te saúdo, lua, paz e bem. Eu te saúdo. E a partir de agora, o nosso telefone 3720-9309, repetindo, 3720-9309. está liberado para você falar conosco nesta noite. Você também pode mandar a sua mensagem para o nosso perfil do Facebook. É o perfil da Jufra Frei Leão. Repetindo, Jufra Frei Leão. Você que está nos ouvindo aí pela internet, acesse sua conta no Facebook e procure lá, Jufra Frei Leão. Mande o seu recado, diga de onde você está ouvindo e nós, com muito prazer, com muita alegria, mandaremos aquele abraço para você aqui na rádio. Lembrando que o programa Chama Franciscana é um programa produzido pela UFS Ponte Colombo e Jufra Frei Leão de Franca, São Paulo. Então procure no Google. No Google não, no Facebook. Jufra Frei Leão. Você também pode nos acompanhar pela sintonia do 105,9 FM do seu rádio ou ainda pelo site www.vidanovafranca.com.br. Para começar, Wendel, tá faltando algo, não está? Está o momento mais carinhoso, mais fraterno do rádio francano. Qual é esse momento? É o momento da massagem. Massagem? Isso. Você não paga massagista, você não relaxamento, você não faz nada disso, Marcelo? Não tem nada disso. Não. Então você espera toda sexta-feira só para isso, não é? A massagem do coração. Isso daí. E como é que funciona então a massagem do coração? Vocês se lembram? Quando nós abraçamos o nosso irmão, abraçamos o outro, há um encontro de dois corações. Então nós ficamos com dois corações batendo no peito. É isso daí. É uma maravilha, não é? Então, para tudo que você está fazendo agora, corre lá para pertinho dessa pessoa que está aí com você e vamos lá para a contagem regressiva em 3, 2, 1. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá,
que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. É dando que se recebe, fazendo da vida oferenda, porque o Senhor do Universo fez tudo pra eu e você. Dá um abraço daqui, dá um sorriso de lá, dá esperança pra vida daquele que não sabe andar. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá uma injeção de alegria, ânimo pra recomeçar, e com um jeito perfeito, com todo direito, vamos partilhar. Se os dons estão a serviço, a vida aqui vai mudar. Partindo e repartindo, chorando, sorrindo, o amor vai brilhar. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá o perdão a irmão, não negue a ele os direitos. Todos são filhos de Deus e o nosso Deus é perfeito. Para o coração generoso, nada há de faltar. Dá com a mão direita que a esquerda não possa olhar. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus... Que abraço bom, que abraço gostoso, não é, minha gente? E aí, vocês abraçaram? Sentiram o calor do irmão? É isso daí, esse é o Massagem no Coração. Mas agora o Wendel, é o momento do quê? Da nossa oração. E Oração. hoje a nossa oração não é uma simples oração, também é uma saudação, não é? A oração que São Francisco fazia, a chamada saudação às virtudes. Então, iniciando esse programa, queremos saudar as virtudes à maneira de São Francisco. Isso, então vamos lá. Ave, Rainha, sabedoria, o Senhor te salve, com tua irmã, a santa e pura simplicidade. Senhora santa pobreza, o Senhor te salve, com tua irmã, a santa humildade. Senhora santa caridade, o Senhor te salve, com a tua irmã, a santa obediência. Santíssimas virtudes todas, salve-vos o Senhor, de quem vindes e procedeis. Não há absolutamente em todo o mundo nenhum homem que possa ter uma de vós, se antes não morrer. Aquele que tem uma e não ofende as outras, tem todas. E aquele que ofende uma, não tem nenhuma, e a todas ofende. E a cada uma delas confunde os vícios e pecados. Amém. É o Wendel, agora que nós rezamos, fizemos a nossa oração da noite, não é mesmo? É hora do quê? Do tema do dia, não é? Ah, o tema primeiro, né? Marcelo Exatamente. sempre- Olha só, Marcelo gente. sempre esquece. Eu esqueço, né? Ele vem de jornal sem dar manchete. Sem dar manchete. A gente Não vai... é? Isso. Faz isso, né? Fazer o quê, né? Ei, meu Deus. Então, Wendel, o tema do dia de hoje, que nós vamos estar conversando durante o nosso programa desta noite, é sobre
A pobreza? Isso, ó, o tema, eu bolei o tema, não é? Divulguei no Facebook. O tema é muito grande, a gente não vai dar conta de acabar com ele, não é? Mas o tema é muito bonito. É a pobreza franciscana, da radicalidade evangélica a administradores dos bens confiados. Então nós vamos ouvir várias coisas a partir dessa nossa oração inicial, que já fala alguma coisa sobre a pobreza, não é? Saúda a dama pobreza, a irmã pobreza, e tudo que nós vamos ouvir e partilhar durante esses próximos minutos, se Deus quiser. Exatamente. Mas antes, agora sim, é aquele momento, né? O momento da Boa do dia! É a primeira de hoje. A primeira de hoje. E a primeira de hoje é com aquele que a gente costuma sempre colocar no início do programa, Isso. né? Que a gente É quase, coroando, né? é quase o nosso guru musical aqui do Chama Franciscana. Nós Exatamente. sempre começamos com a primeira música, não é? Valendo mesmo. Daí ele sempre dele, o inigualável Padre Zezinho. Exatamente. E hoje nós vamos ouvir com o Padre Zezinho Ensina-me a amar os pobres. É isso daí, meus irmãos. Então, vamos ouvir agora com o Padre Zezinho e daqui a pouquinho a gente volta. Converte o meu coração, eu quero recomeçar. Ensina-me a ser irmão dos pobres e oprimidos. Confesso meu egoísmo, eu penso demais em mim. Teu sim para mim é não, e se dizes que não, eu insisto que sim. Converte o meu coração aos pobres a quem tanto amas. A ser também pobre me chamas. Converte o meu coração. Converte o meu coração aos pobres a quem tanto amas. A ser também pobre me chamas. Converte o meu coração. Converte o meu coração, eu quero reaprender. Ensina-me a ser irmão daqueles que não têm nada. Confesso meu comodismo, é muito mais fácil dar do que se comprometer e de novo aprender e de fato mudar. Converte o meu coração aos pobres a quem tanto amas. A ser também pobre me chamas. Converte o meu coração. Converte o meu coração aos pobres a quem tanto amas. A ser também pobre me chamas. Converte o meu coração. Você está ouvindo Chama Franciscana. Semeando a Paz e o Bem. São Francisco nasceu em Assis, no centro da Itália, no ano de 1182. Ele é, sem dúvida, uma das mais atraentes personalidades da história. Homem idealista, conseguiu uma trajetória que agrega valores tanto para católicos quanto para não católicos. Num mundo marcado pela destruição do meio ambiente, a mensagem de Francisco é atual e encontra cada vez mais seguidores. A regra de vida que ele deixou é simples. A pobreza é o caminho da salvação, o fundamento da humildade
e a raiz da perfeição. Ele morreu no dia 4 de outubro de 1226, aos 44 anos de idade, dos quais 21 foram totalmente consagrados ao serviço do Reino de Deus. Francisco vive hoje nas diversas ordens franciscanas espalhadas pelo mundo e, sobretudo, vive em todos aqueles que buscam primeiro o Reino de Deus, na certeza de que sempre tudo mais é acrescentado. Água pura se bebe da fonte. Agora no programa Chama Franciscana, a reflexão das fontes franciscanas. Irmãos e irmãs, são várias as passagens da vida de São Francisco que poderíamos destacar e refletir nesta noite com vocês acerca do sentido que a pobreza assume em sua vida e de seus companheiros. No entanto, escolhemos um trecho da vida segunda escrita por Tomás de Celano, chamado A Renúncia de Frei Bernardo. Um certo Bernardo de Assis, que depois foi filho da perfeição, desejando, a exemplo do homem de Deus, desprezar com perfeição o mundo que passa, expôs-lhe suplicante sua intenção. Foi consultá-lo, dizendo: Ó Pai, se alguém tivesse possuído por muito tempo os bens de algum senhor e já não os quisesse mais, qual seria a melhor coisa a fazer? O homem de Deus respondeu que deveria devolver tudo ao Senhor de quem recebera. Então Bernardo disse: Sei que tudo o que tenho me foi dado por Deus. Estou resolvido a dar tudo de volta, de acordo com o teu conselho. Respondeu o santo: Se queres provar o que dizes, vamos bem cedo à igreja. Tomamos o Evangelho e pedimos conselho a Cristo. Por isso foram à igreja logo de manhã. Rezaram primeiro com devoção e depois abriram o Evangelho, dispostos a fazer a primeira proposta que ocorresse. Abriram o livro e foi este o conselho de Cristo: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres. Na segunda vez, não leveis nada pelo caminho, e numa terceira vez, quem vir após mim, renuncie a si mesmo. Bernardo não perdeu tempo para cumprir tudo isso, e não deixou de observar um só jota do conselho recebido. Em pouco tempo, foram muitos os que se converteram dos amargos cuidados do mundo, e, guiados por Francisco para o bem infinito, voltaram para a casa paterna. Em louvor de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, vocês que nos ouvem, ora pela rádio, ora pela internet, gostaria de iniciar essa brevíssima reflexão destacando a seguinte frase do texto que acabamos de ouvir, retirado da biografia Vida Segunda de Frei Tomás de Celano, onde Frei Bernardo diz: Sei que tudo o que tenho me foi dado por Deus. Vou repetir mais uma vez. Sei que tudo o que tenho me foi dado por Deus. Nesta frase está a chave de leitura para a atual questão da pobreza franciscana. Ser pobre ou fazer a opção pela pobreza
não significa necessariamente estar desguarnecido de todo e qualquer bem material. Ainda que nos nossos tempos haja congregações e comunidades de vida que se pretendem a viver essa radicalidade da pobreza. Nós, enquanto franciscanos seculares, necessitamos de algumas coisas que possam garantir a nossa subsistência. Mas a forma como encaramos essa questão, a dos verbos ter e possuir, deve ser diferente de como nossa sociedade a encara. Podemos contar com uma casa própria, um carro e outras coisas do gênero, desde que façamos das palavras de Frei Bernardo também as nossas. Sei que tudo o que tenho me foi dado por Deus. Francisco, meus irmãos, assumiu a pobreza em sua radicalidade, como uma forma de apontar à igreja e aos homens de sua época, do seu tempo, qual era de fato a opção preferencial de Cristo por meio do Evangelho, a opção preferencial pelos pobres. Em nossos tempos, onde a desigualdade social ainda persiste, assim como a má distribuição de renda, mas onde, todavia, os programas sociais se multiplicam à torto e à direito, fazendo com que grandes parcelas da população já tenham acesso a bens de consumo, nós, enquanto franciscanos seculares, devemos novamente, assim como Francisco, apontar na direção do Evangelho. Precisamos abraçar as coisas que não perecem, que não passam, as coisas de Deus. Tudo o que temos, temos por dom, por graça de Deus. Esse é o segredo da pobreza moderna. Esse é o segredo da pobreza contemporânea, a pobreza dos nossos dias. Entender que não somos mais do que administradores de tudo aquilo que Deus nos confia. Ainda temos muito a falar sobre a pobreza, ou sobre a expressão que nós franciscanos seculares usamos atualmente, não ter nada de próprio. Inclusive, o que isso significa no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas isso nós vamos deixar para daqui a pouco, no nosso momento bate-papo. Agora nós vamos ouvir uma música. Qual música agora, Marcelo? Para Servir e Seguir-te, do Coral Brasil Franciscano. Isso. Então não saia daí, ouça essa música do Coral Brasil Franciscano e daqui a pouco a gente volta. E ainda tem a voz do Papa, né, Marcelo? Exatamente, daqui a pouco tem a voz do Papa ainda. E depois o nosso bate-papo. Bate-papo. Não saia daí. Deixamos tudo, Senhor.
Você está ouvindo Chama Franciscana. Semeando a Paz e o Bem. Você já pensou em ser franciscano secular? Não! Então conheça um pouco mais sobre o nosso modo de vida. Irmãos e irmãs, pobreza. Uma questão que sempre gera polêmica na nossa fraternidade e em nós mesmos, porque estamos sempre a nos perguntar: será que não estou abusando? Será que não estou buscando muitos bens materiais e deixando de lado questões importantes da vida espiritual, como a oração, a meditação, o serviço aos irmãos? É normal que isso aconteça. Nós somos franciscanos seculares, estamos inseridos numa sociedade extremamente consumista, que está o tempo todo a nos dizer: compra esse carro, você vai ficar muito mais bacana, usa essa roupa, você vai ficar muito mais bonita, olha esse celular, vai deixar o seu dia a dia muito mais fácil. Com tanto apelo, fica difícil a gente ter a cabeça no lugar. Por isso, irmãos, eu gostaria de destacar administradores dos bens recebidos. É isso que nós somos. Nós somos administradores. Esses bens não são nossos. Nós vamos cuidar deles e vamos fazer com que eles nos sirvam a nossa família, sirvam a nossa fraternidade e sirvam aos irmãos pobres e necessitados. Conheça a Ordem Franciscana Secular. Nossas reuniões acontecem todo primeiro domingo do mês, às 8 horas da manhã, na paróquia de São Judas Tadeu de Franca. Venha nos conhecer. Paz e bem. O programa Chama Franciscana apresenta A Voz do Papa. Estamos de volta com o nosso programa Chama Franciscana, agora com a Voz do Papa, né, Wayne? Isso. Hoje a Voz do Papa é muito especial, diferente dos outros programas onde nós lemos trechos de discursos ou de textos do Papa Francisco. Hoje ele mesmo vai nos brindar, não é? Com uma reflexão que nós recortamos, né? Um áudio do discurso que o Papa fez no dia 25 de julho de 2013 durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, mais especificamente na comunidade de Manguinhos, não é? Uma favela, onde ele falou justamente sobre o nosso tema, sobre a pobreza, sobre a humildade, sobre a simplicidade. Então fiquemos atentos à voz do Papa. Queridos irmãos e irmãs, quando somos generosos acolhendo uma pessoa, partilhamos algo com ela, um pouco de comida, um lugar na nossa casa, ao nosso tempo, não ficamos mais pobres, mas enriquecemos. Sei bem que quando alguém que precisa comer bate na sua porta, vocês sempre dão um jeito de compartilhar a comida. Como diz o ditado, sempre se pode colocar mais água no feijão. Se pode colocar mais água no feijão? Sempre. E vocês fazem isto com amor, mostrando que a verdadeira riqueza não está nas coisas, mas no coração. O povo brasileiro, sobretudo a pessoas mais simples,
pode dar para o mundo uma grande lição de solidariedade, que é uma palavra, esta solidariedade, é uma palavra frequentemente esquecida ou silenciada, porque é incômoda. Quase parece um palavrão. Solidariedade. Queria lançar um apelo a todos os que possuem mais recursos, às autoridades públicas e a todas as pessoas de boa vontade comprometidas com a justiça social. Não se cansem de trabalhar por um mundo mais justo e mais solidário. Ninguém pode permanecer insensível às desigualdades que ainda existem no mundo. Cada na medida das próprias possibilidades e responsabilidades, saiba dar a sua contribuição para acabar com tantas injustiças sociais. Não é a cultura do egoísmo, do individualismo, que frequentemente regula a nossa sociedade, aquela que constrói e conduz ao mundo mais habitável. Não é, mas sim a cultura da solidariedade. A cultura da solidariedade, ver no outro não um concorrente ou um número, mas um irmão. E todos nós somos irmãos. É isso daí, Wendel. Ouvimos agora o Papa Francisco. É de arrepiar, né, Marcelo? É de arrepiar, isso. Exatamente. Muito forte essa mensagem que o Papa Francisco nos deixou, né? E com certeza vem, num dia que nós falamos de pobreza, esse é uma passagem, um recurso que vem enriquecer o nosso programa. Exatamente. Hoje nós falamos então sobre a pobreza franciscana, como viver a pobreza franciscana, mais especificamente no nosso estado secular, né, nos nossos dias de hoje. Mas hoje eu já quero começar colocando o Marcelo na fogueira. Agora é hora da pergunta do Wendel para o Marcelo. Será que ele sabe? Vamos ver! Ai, que burro, dá 0 pra ele. Sabe de nada, inocente. Pergunta ao Marcelo. Marcelo, olha, não é uma pergunta difícil, é uma pergunta que talvez haja várias respostas, mas eu espero uma resposta específica. Mas vamos lá. Marcelo. Sim. Qual é a sua maior riqueza? Num programa onde nós falamos de pobreza, eu quero saber qual é a sua maior riqueza? O que você tem de mais caro? A minha vida. Não, isso não foi combinado. Isso não foi combinado. Ele poderia ter dado várias respostas, não é? Aplausos para o Marcelo. Vários aplausos. E por que eu quis fazer essa pergunta? E faço a você também que nos ouve, não é? essa pergunta. O que nós temos de mais valioso? A nossa vida. Mas por que você respondeu isso, Marcelo? Você respondeu certo e tal, mas por quê? Olha, foi a primeira coisa que me veio à mente. Mas, exatamente porque se eu não tivesse o dom da vida, eu não podia fazer nada. Então eu acho que só pelo motivo de eu ter a vida, o dom da vida, poder estar vivendo, né, podendo estar desenvolvendo meus projetos, meus trabalhos, isso para mim é uma grande riqueza. Isso. Agora eu vou fazer uma série de perguntas para você, mas já não está valendo, né, nas nossas apostas, nas nossas brincadeiras aqui. Tudo na vida tem imposto, não tem? Tem. Tudo você paga, não paga? Paga. Se você nasce, pagam para te registrar. Pra registrar. Se você morre, paga. Você paga a certidão de óbito. Tudo que você vai comer tem imposto embutido. Exatamente. Mas você paga para viver? Para viver? Você paga um imposto sobre a sua vida? Não. Por quê? Por quê? Isso. Eu acredito que pra gente viver, a gente não paga imposto, assim, como a gente paga das coisas, não é? Acredito que não.
Quem te deu a vida? Deus. Ele cobra alguma coisa de você? De jeito nenhum. Ele cobra aluguel? Não. Taxa de administração? De jeito nenhum. Não. Se a coisa mais preciosa que você tem é a sua vida, não é? E você não cobra nada, e quem te deu a vida não te cobra nada por isso, então por que nós damos tanto valor a tantas outras coisas, não é? Penso que essa é a nossa reflexão sobre a pobreza franciscana, a pobreza atual. O franciscano parte desse raciocínio. Exatamente. Que ele é tão pobre, que ele não tem sequer a vida. Porque Deus nos empresta. Exatamente, olha só. Nos empresta o dom da vida. Até o dia que ele resolve pedir de volta. É verdade. Onde a nossa vida será juntada, não é? Será rebanhada, amalgamada, né? A palavra chique, correta, chique. Não é? A toda a essência de Deus. Né? Toda a essência de Deus. Então aqui está a chave de leitura para esse nosso tema, a pobreza franciscana. Ser tão pobre que não ter a própria vida. E é a partir desse ponto, né, que nós podemos refletir sobre outras coisas, não é? Sobre ser pobre no nosso dia a dia. Ser pobre, como uma irmã nossa, Marilana, disse, não é aquela pobreza feia, indecente, como ela disse, de passar fome. Aquilo de verdade é pobreza. Mas as pessoas que passam por essa pobreza não querem ser pobres. Elas não fizeram a opção por ser pobres. Elas vivem na miséria por X, Y e Z motivos, por X, Y e Z circunstâncias. Mas nós fazemos a opção pela pobreza. Ser franciscano secular e aceitar o conselho evangélico da pobreza é não ter nada de próprio. Não é? Uma expressão muito utilizada ultimamente e que quer dizer que nós podemos ter várias coisas, não é? Tudo na devida moderação. O Marcelo, por exemplo, tem um Fusquinha. Fusquinha, meu Herbie. O Herbie dele foi reformado, não é? Tá bonitinho. Pintura. Mas o que importa é aquilo que nós ouvimos na leitura das fontes franciscanas e depois na reflexão, onde Frei Bernardo, antes de distribuir os seus bens, ele disse: sei que tudo que tenho me foi dado por Deus. Então, Marcelo, você tem um carro? Tenho. Um bom carro. Um bom carro. Não é o carro do ano. Mas para mim está ótimo. Mas está ótimo. Você tem uma casa, não tem? Tenho. Você e a Rose, né, a sua Exatamente. esposa. Uma casa boa. Boa. Não é uma mansão. Não. Não tem suíte. Não. Não tem suíte? Não tem. Tem suíte. Tem lá um banheiro. Mas eu não usamos suíte, acredita? Mas não tem 10 banheiros, não tem 10 quartos, não tem as coisas, não é? E você tem outras coisas, não é? Na sua casa. Tem. Isso significa que você não é pobre? Não. Porque hoje, quando nós falamos em pobreza, e quando se fala de franciscano, uma das primeiras características que se recorda é a pobreza. Porque São Francisco foi pobre radicalmente. E quando nós falamos em ser franciscano secular, também se pensa na pobreza, mas de uma outra forma. Ser pobre, fazer a opção pela pobreza, não significa viver com menos de $2 por dia, como é o caso da pobreza indecente, que a ONU faz as suas avaliações. Mas tendo isso, tudo isso que o Marcelo falou que tem, não é que eu indiquei que ele tem, ele concordou, fazer das palavras de Frei Bernardo as suas próprias palavras. Sei que tudo que tenho me foi dado por Deus. E isso não significa o mesmo que a teologia da prosperidade, não é? Que por você ser bom, Deus vai te dar muita coisa. Se você fizer X, Y e Z coisa, Deus vai te premiar. Deus não premia ninguém. Não é? Deus confia. Exatamente. Como nós ouvimos na mensagem do irmão César Galvão, na propaganda da UFS, seja um irmão da Ordem Franciscana Secular, ele diz, não é, baseado no artigo 11 da regra da UFS, nós somos
administradores dos bens confiados por Deus. Nós somos apenas administradores. Não é? Que bonito. E esse artigo da regra termina falando assim, que além de administrar os bens, esses bens devem estar à disposição dos outros. Deve estar a serviço do outro. Daí, Wendel, me veio agora em mente. Daí a gente pode então dizer que entra o desapego. Isso, nós ouvimos a passagem do Chico Anísio falando sobre São Francisco, o santo do desapego. Exatamente. Porque nós temos, claro, para a gente sobreviver no mundo que nós vivemos, temos que ter as coisas, como ele disse, para que nós possamos realizar nossos trabalhos, viver a nossa vida, mas não podemos deixar que essas coisas sejam prioridades na nossa vida. Nossa, se eu ficar sem isso, eu vou morrer. Já ouvi gente falar que ficou sem carro um dia, ficou desesperado. Tem 2 pernas para andar, tem outros meios. Quer dizer, não precisa disso. Só recordando que quando nós estamos falando da pobreza no estado secular, da ordem franciscana secular. Como eu disse na reflexão das fontes franciscanas, há várias comunidades de vida, várias congregações religiosas que se propõem a pobreza evangélica radical ao modo de São Francisco, mais ou menos aos modos do século XIII, de não ter absolutamente nada, não é? Confiar extremamente na providência divina. Eles estão certos, não é? Na opção de vida deles. Mas nós, enquanto franciscanos seculares, que temos nossa família, nós cuidamos e vivemos no seio familiar, nós precisamos dar conta, não é, das nossas famílias e das nossas responsabilidades, não é? Como estamos de tempo aí, Marcelo? Olha, Wendel, nós temos 2 minutos. Então nós vamos ouvir agora Despojamento, não é? Isso. Com o Padre Zezinho. Exatamente, ele, sempre ele. Isso, ele, sempre ele, Padre Zezinho, Despojamento. Daqui a pouco nós voltamos com o nosso bate-papo e ainda hoje a nossa sessão Músicas Internacionais. Não saia daí. Simplicissimamente nós viveremos daqui pra frente. Simplicissimamente nada teremos, singelamente partiremos o pão que Deus dará. E se formos irmãos, o pão não faltará. Simplicissimamente nós viveremos daqui pra frente. Simplicissimamente nada teremos, singelamente partiremos o pão que Deus dará. E se formos irmãos, o pão não faltará. Desposaremos a donzela pobreza e geraremos a irmã caridade. E não teremos quase nada na mesa e pisaremos pés descalços no chão. Não mudaremos quase nada na terra e pode ser que nada mude ao redor. Mas para que o mundo seja um dia mais justo, semearemos a semente do amor. Simplicissimamente nós viveremos daqui pra frente. Simplicissimamente nada teremos, singelamente partiremos o pão que Deus dará. E se formos irmãos, o pão não faltará. Felipe. Conte comigo. Rufino. Conte comigo.
Gil. Conte comigo. Ângelo. Conte comigo. Junípero. Conte comigo. Bernardo. Conte comigo. Elias. Conte comigo. Mansueto. Conte comigo. Boaventura. Conte comigo. Leão. Conte comigo. Você está ouvindo Chama Franciscana, Semeando a Paz e o Bem. Estamos de volta com o nosso programa Chama Franciscana, falando ainda sobre a pobreza. Pobreza, não é, Wendel? A gente estava falando um pouco do ser, né, do ser franciscano secular a respeito da pobreza, como eu mesmo coloquei, um desapego. Eu queria ainda fixar um pouco nesse ponto. Eu sou meio teimoso. Vamos lá. Mas eu falo um pouco desse desapego porque não só para nós franciscanos, mas, enfim, para a nossa vida cristã. Muitas vezes nós somos muito apegados a coisas. Tudo às vezes que nós possuímos, nós temos medo, aquele medo de vir alguém tomar. Claro, esse medo a gente compreende, mas muitas vezes isso acaba prejudicando a nós mesmos e a nossa convivência com o próximo. Isso. Porque, por exemplo, eu tenho, o Fusquinha, como o Wendel colocou aqui, eu tenho um Fusquinha e tal, e nada impede que, de vez em quando, um irmão que necessita, irmão, vem cá, vamos, te levo lá em tal lugar, vou com você, né? Isso não me custa nada. Por quê? Aquele veículo está ali, claro, está para me ajudar na minha locomoção, né? Eu cuido dele com carinho, por quê? Para mantê-lo ali por um bom tempo, né? As condições que eu tive para adquiri-lo, né? Melhor dizendo, não eu, né? Mas o meu sogro, que foi repassado de família, né? Herança. Herança, né? Mas eu não tenho esse carro como uma coisa assim, nossa, se eu ficar sem ele, eu morro. Tanto que eu fiquei 3 meses sem ele. Ô, reforminha demorada, hein, Marcelo? 3 meses sem estar com ele. Até fiquei pensando, nossa, que eu vou saber dirigir depois disso? Mas não, fui me virando. Ora, nós pegávamos ônibus para vir aqui para Vida Nova, né? Tava meio desacostumado a pegar ônibus, né? Mas a gente veio para cá de ônibus várias vezes para estar aqui com vocês no Chama Franciscana, né? Muitas vezes também ia de bicicleta ou mesmo a pé, sempre para os compromissos, mas nunca deixei de ir por causa do carro. Os bens de consumo passam. Passam. Agora nós precisamos nos apegar às coisas que não passam. Eu me recordo que no encontro de formadores que eu participei em Rio Preto, agora no início do mês, conversava com uma senhora de Mococa e ela falou que tirou a habilitação, né, a CNH, depois de uma determinada idade, e o marido dela ainda era vivo, e o marido perguntou por que ela queria tirar a carta, por que ela queria o carro, e ela falou assim que queria o carro para ajudar as pessoas, para servir as pessoas. É claro que ela também queria para que ela não fosse dependente do marido, na questão de locomoção e outras coisas mais. Claro. Mas ela me dizia que uma das coisas ela queria um carro pequenininho, um carrinho modesto, um dos mais baratos, dos mais populares, mas que sempre pudesse servir aos irmãos. Então ela que quando o irmão vai na fraternidade ou vai na missa à noite, leva em casa, não é? E assim por diante. Ela que foi dirigindo no carro dela, de Mococa até São José do Rio Preto. Então ela entendeu que os bens passam, que ela não precisa, ela provavelmente a família dela tinha condições financeiras de comprar um carro bom, mas ela quis o mais simples, não é? Mas que fosse funcional e que estivesse a serviço, que pudesse ajudar, mais do que ajudá-la tão somente, mas também ajudar as pessoas que precisam, não é? Ou poderiam contar e melhorar os laços fraternos, não é? Então é mais ou menos por aí. E aí você pode pensar, São Francisco viveu de maneira radical, e nós citamos isso na reflexão das fontes franciscanas. Mas eu volto com a frase, que na verdade eu falava que era do Jacques Le Goff, mas não é de outro historiador francês chamado Lucien Febvre, né? O homem é fruto do seu tempo. Francisco assumiu a radicalidade do Evangelho, a pobreza radical,
em um momento onde os padres, os religiosos, o clero, inclusive o Papa, liam sobre a pobreza no Evangelho e ostentavam grandes tesouros. Né? Ostentavam, inclusive, a palavra de Deus em folhas de ouro. Exatamente. Então, São Francisco teve ou foi inspirado a viver a pobreza na sua radicalidade. Hoje, nós precisamos viver de uma maneira diferente. Não é? Hoje ainda há pobreza indecente, não é? Como a Maria Helena disse, onde as pessoas não têm o que comer. Mas hoje no nosso país, inclusive aqui na nossa cidade de Franca, dificilmente nós vamos encontrar essa pobreza indecente. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque ainda que a distribuição de renda seja ruim, há vários programas sociais do governo e várias questões assistencialistas de grupos, de movimentos religiosos ou não, que fazem com que essas pessoas tenham acesso a bens de consumo. Não é? Hoje, a classe média baixa tem acesso a um cartão de crédito que vai lá, compra uma televisão maior do que a parede, não é? Isso acontece divide muito. em 72 vezes, não é? E para quê? Para que isso? Então, nos nossos tempos, nós precisamos dar uma resposta diferente à pobreza. Onde as pessoas começam a ter acesso aos bens, nós devemos mostrar que é possível tê-los, mas não é preciso ter maior do que as nossas necessidades, ter além das nossas necessidades, a ponto de muitas vezes nós nos colocarmos a serviço dos bens e não os bens ao nosso serviço. Não é? É mais ou menos por aí. Mostrar que no momento onde as pessoas começam a ter maior acesso, maior possibilidade de acesso a bens de consumo, que não é o cartão de crédito que dá aquilo a ela, mas é Deus que na sua bondade permite e dá coragem a esse indivíduo de trabalhar, ter forças e conseguir, através do seu suor, o dinheiro e conquistar essas coisas. Porque nós chegamos a um determinado momento em que nós não lembramos de Deus, não é? Muitas vezes, como se tudo que nós conseguíssemos fosse apenas fruto tão somente do nosso trabalho. Mas quem nos dá a força é Deus. É Deus. É Ele, não é? Nós ainda temos um tempinho muito bom aqui. Pensava, agora estava me lembrando até de enquanto o Wendel estava falando, sobre uma historinha que há muito tempo eu não vou saber contar para vocês ela direitinho, eu vou resumi-la, né, de uma forma que vocês entendam. Certo homem, isso em uma época já mais antiga, ele ficou sabendo da fama de um rabino, né, que era muito famoso pelos seus comentários, pelas palavras que ele dizia sobre Deus e tudo, né? E ele era muito famoso, né? E um dia ele resolveu ir na casa desse rabino para encontrar com ele pessoalmente, conversar com ele. Nisso o rabino o recebeu na sua casa e ele notou que na casa do rabino tinha apenas uma cadeira, uma mesa e uma cama. E ele achou aquilo tudo estranho, né? Mas só isso. Aí ele perguntou para o rabino, curiosidade apertou demais, ele perguntou: mas rabino, o senhor ser um homem tão sábio, tão famoso, por que o senhor tem tão poucas coisas, né, coisas tão simples? E o rabino simplesmente virou para ele e disse: meu irmão, tudo que eu tenho é o que eu necessito. E outra coisa, eu estou aqui só de passagem. Eu achei isso muito interessante, essa história, na época que eu ouvi. E aí chega talvez a linha de raciocínio para concluir esse nosso bate-papo, que durante a minha formação enquanto franciscano secular, a Maria Helena, que foi minha formadora, ela sempre falava: ser pobre é libertador. Porque quando você tem muita coisa e você acredita que tudo é seu e que aquilo sempre vai ser seu, você carrega um peso muito grande. Porque você tem medo de ser roubado, você tem medo de dever alguma coisa, dever imposto e o governo arrancar de você, não é? Então você carrega um peso muito grande, não é? Ser pobre não. Ser pobre é livre. Ser pobre é libertador. Se o que eu tenho é dom de Deus, é dado por Deus, se um dia isso nos for roubado,
Deus nos garantirá algo semelhante, ou nos dará força para consegui-lo novamente. Então, fiquemos com esse raciocínio. Ser pobre é libertador. Nós não temos nem a nossa vida. Deus nos deu como empréstimo. Entendam a diferença entre a posse e a propriedade. Propriedade é aquilo que você consegue pelos seus méritos, independente de ninguém. A vida não é nossa propriedade. A vida é nossa posse. Posse é aquilo que nos é dado ou emprestado por determinado momento. Mas até o dia em que vem o Senhor e retorna a posse a Ele mesmo. O Senhor é que tem a propriedade. Nós somos apenas posseiros da nossa vida. Enquanto posseiros da nossa vida, que nós saibamos viver a pobreza. Nós saibamos viver sem nada de próprio. Que nós possamos dizer como Frei Bernardo: sei que tudo que tenho me foi dado por Deus. E é isso daí, meus irmãos. Vamos agora ouvir algumas músicas, né? Músicas assim que a gente não costuma ouvir muito, né, no rádio, ou mesmo aqui no programa Chama Franciscana. É novidade, né? A gente vai além fronteiras, não é, Wendel? Solta a vinheta, Marcelo. Passe bem. Passe bem. Passe bien. 人富 Peace and well. 平安和幸福 La paix et le bien. Não importa a nação ou o idioma. Clara es tu nombre, claro tu vivir, trigo tus cabellos, miel tu sonreír. Oh Francis, Holy Father, Saint Francis. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your... Dove c'è errore, io porti verità, Signore. Agora no programa Chama Franciscana, Canções Internacionais. Como diz os caipira, nós é chique na última, hein, Marcelo? É isso aí, só. E hoje, no nosso bloco de Canções Internacionais, nós temos uma participação muito mais do que especial. Ele conhecido em todas as partes do mundo. Conhecido no México como Chespirito, ou El Chavo del Ocho, ou El Chapulín Colorado. Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves. Chaves, isso. Que interpreta a canção Hermano Francisco, que vai falar justamente sobre a pobreza. Essa canção em espanhol. E, na sequência, a música Of Francis. Uma linda música em inglês. Então, não importa a nação, não importa a língua, não importa o idioma. O que importa é que são belíssimas canções franciscanas. Vamos ouvir? Não saia daí, daqui a pouco a gente volta já já. Por valles y montes verán a un hombre pobre pidiendo una pieza de pan o lo que sobre, mas todo lo que ha de tener entre sus manos será para dar de comer a sus hermanos. Hermano Francisco, te llama el gorrión, El lobo, el cordero, el ciervo y el león. Hermano Francisco, hermano del sol, la piedra y el río, la nube y la flor. Las flores al verlo pasar le dan su aroma y
llega sus pies a besar una paloma que luego tan alto voló y era tan bella que en el cielo se convirtió en una estrella. Hermano Francisco, te llama el gorrión, El lobo, el cordero, el ciervo y el león. Hermano Francisco, hermano del sol, la piedra y el río. la nube y la flor. Hermano Francisco, te llama el gorrión, el lobo, el cordero, el ciervo y el león. Hermano Francisco, hermano del sol, la piedra y el río, la nube y la Chama franciscana. Oh, Francis, why have you changed in how you live and what you do? Poverty and humility, simplicity and prayer. I serve the master now, not the servant, he said to me. I gave all I had to the poor of the Lord. Now my treasure's in heaven, my God and my all. Oh, Francis, Holy Father, Saint Francis, wait, I want to come with you. Oh, Francis, now I understand. You found the pearl of great price and bought it with all you had. Charity and purity, providence and joy in the Lord. Oh, Francis, Holy Father, Saint Francis, wait, I want to come with you. With you. Chama franciscana. Estamos de volta com o nosso programa Chama Franciscana. E aí, Marcelo, você entendeu tudo lá da letra ao Francis? Oh, Francis. É. Ó. Eu penso assim, que ainda Chique. que nós... Eu, vou falar a verdade, não manjo quase nada de inglês. Talvez se eu parasse com a letra, eu conseguisse entender. Mas é mais o sentido, né? A melodia, uma música bem feita, não é? Assim como a outra do Chespirito, né? Do Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves, que em determinado episódio, o Marcelo estava falando, que já chegou a ver esse episódio, né? Faz parte de um episódio do Chapolin. Isso, exatamente. Não é? Onde se insere esse clipe, não é? Onde se conta um pouco a história de São Francisco. São Francisco está na boca de tanta gente. E interessante, me lembrando agora,
que a situação em que ele lembra de São Francisco é uma situação que ele está com as pessoas pobres, né? Situação de pobreza. Muito interessante. Mas tudo que é bom acaba. E tá quase na hora de dar tchau. Dar tchau. Cadê o Luiz Miguel? O Luiz Miguel não chegou para fazer o coro, mas a gente faz. Tá na hora de dar tchau. Tá quase na hora de dar tchau. Mas quando vai chegando a nossa hora de dar tchau, eu sempre gosto de recordar daquelas situações aí que tomam conta do nosso planeta, do nosso país, aquelas situações pelas quais tantas vezes nos esquecemos nas nossas orações. Nessa semana, os líderes de todo o mundo se reuniram na Assembleia da ONU, da Organização das Nações Unidas, a Assembleia Geral, e decidiram tomar decisões mais firmes em relação ao Estado Islâmico, um grupo terrorista que toma conta de mais de 60 cidades entre o Iraque e a Síria. E esse grupo já está sendo bombardeado por esses dias. Então que nessa nossa oração final, nós possamos nos recordar, e você durante as suas orações, durante toda essa semana, possa colocar mais especialmente as pessoas que sofrem pela guerra. Porque não existe guerra justa. Ainda que haja inimigos a serem vencidos, porque de certa forma propõem coisas contra determinadas nações, há sempre aqueles que morrem em meio à guerra e não são culpados. Há homens, mulheres, crianças, civis, que não têm nada a ver, mas que muitas vezes servem como escudo. Então que a dor não nos seja indiferente. E se nós não pudermos de fato fazer algo concreto, que as nossas orações sejam concretas, que nós possamos suplicar a Deus a paz que parte de nós e que deve chegar até esses povos, até essas circunstâncias de guerra, a essas situações e circunstâncias de guerra. Nesse sentido, vamos rezar a oração pela paz, a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. É isso daí, meus irmãos e minhas irmãs. Nós também queremos mandar o nosso abraço a todos vocês que nos acompanharam nesta noite, né, Wendel? Isso. Vocês que nos ouviram ao vivo, não é, pela Rádio Vida Nova FM, ou nos ouviram pelo site www.vidanovafranca.com.br, ou que nos ouvirão na gravação aí ao longo de em qualquer tempo, em qualquer horário, pelo nosso canal no YouTube, né? Um forte abraço a todos vocês. Espero que tenham gostado, que tenham apreciado a nossa companhia e o nosso programa de hoje. E semana que vem nós, franciscanos, estaremos em festa, né, Wendel? Isso, uma grande festa do trânsito e da solenidade de São Francisco de Assis. Exatamente. Então, rezem por nós, rezem conosco sempre, e o programa Chama Franciscana possa estar sempre com vocês e suas famílias. Evangelizem!
nesse nosso modo franciscano de ser. Meus irmãos e minhas irmãs, uma boa santa noite a todos. Agora você fica com a bênção de Santa Clara, dada pelas Isso. nossas irmãs Clarissas, e paz e bem! Te abençoe e te proteja, faça resplandecer sobre ti a sua face e te dê a sua misericórdia. Volte para ti o seu olhar e te dê a paz. Derrame sobre ti as suas bênçãos e no céu te coloque entre os seus santos. O Senhor esteja sempre contigo e que tu estejas sempre com Ele. Boa noite. Boa noite todo mundo. Tchau, beijo.